Opa, Leandro Cesarino, tudo bem? Tô de volta depois de um bom tempo aí sem publicar vídeo, mas foi necessário. Agora eu tô de volta, vou trazer muito conteúdo novo para vocês. E hoje a gente vai falar sobre trava de células, beleza? Então, se você quer aprender a travar uma célula da maneira correta, fique no vídeo até o final. Bom, vamos lá. Hoje eu vou explicar para vocês uma coisa que gera muita dúvida na maioria das pessoas que trabalham com Excel. A trava de célula. Quando eu me refiro à trava de célula, eu estou falando daquele momento em que você vai construir a sua fórmula ali, e você está em dúvida se você tem que travar a linha, se você tem que travar a coluna, ou se você tem que travar os dois ao mesmo tempo. Então hoje eu vou explicar para você passo a passo como que você vai fazer essa distinção. Então vem comigo. Aqui eu fiz uma pequena demonstração, trouxe alguns números aqui aleatórios para a gente poder fazer essa representação aqui. Eu trouxe esses números porque são números mais simples e a gente já sabe como que vai funcionar no caso da gente fazer uma fórmula de soma, de uma multiplicação, a gente já sabe mais ou menos o resultado. Mas, o que eu quero mostrar para você de primeira, logo de primeira? A composição da célula. Todo mundo sabe que a composição da célula é feita a partir de uma letra e um número, beleza? Então, se eu pegar aqui a célula K1, qual que seria a célula K1? Seria essa célula aqui, ok? Coluna K, linha 1, ok? Beleza. Então, essa é a composição da célula. Ela vai ser composta de uma coluna e de uma linha, letra e número. Ótimo. Quando eu preciso travar a minha célula, qual o símbolo que eu vou utilizar? Esse símbolo aqui, ó, o cifrão, tá ok? Esse símbolo de cifrão que provavelmente você já deve ter visto em alguma fórmula que você construiu, mas que você talvez não tenha tanto domínio, não tivesse, né, ali uma certa atenção para ele. E hoje eu vou mostrar para você como que você utiliza nessa célula. Bom, um cifrão apenas representa uma trava. Se você... Opa, tem uma criança chorando. Mas olha só, um cifrão representa uma trava. Se você deseja travar uma coluna, então o que você tem que fazer? Você tem que colocar o cifrão antes da sua coluna, ok? Perfeito. E se você quer colocar a sua trava ali na sua linha, então você deve colocar ela antes do número. O cifrão tem que ficar antes do número. Não é porque o cifrão está depois da letra aqui que você vai em algum momento colocar ele depois do número. Você tem que levar em consideração que o cifrão aqui está antes do K e esse cifrão aqui está antes do número. O cifrão sempre vem antes para travar a sua célula. Perfeito? Ótimo. Então, nesse caso aqui, a gente estaria travando a célula K1. Ótimo. Agora, se eu quisesse travar somente a linha 1, eu teria que colocar o cifrão somente antes da linha 1. E se eu tivesse que colocar uma trava antes da letra K, eu teria que colocar o cifrão somente ali na letra K. Se eu colocar o cifrão somente na letra K, eu estou travando a coluna K. Se eu estou colocando o cifrão antes do número 1, eu estou travando a linha 1. Isso é importantíssimo você entender. Beleza. Agora vamos para a aplicação. Temos aqui alguns números, certo? Então vamos pensar da seguinte forma. Eu quero construir um cálculo, ok? E qual que seria meu cálculo? Seria, por exemplo, sinal de igual, clicar na célula F4, que seria o número 1 que a gente tem aqui, mais a célula G4. Ótimo, beleza. Consigo fazer esse cálculo aqui. Se você reparar, F4 e G4 eles ficam selecionados aqui. Perfeito. Se eu puxo aqui para baixo essa informação, olha só, ele vai vir acompanhando. Olha, na minha segunda linha aqui eu já estou na F5, G5. Na terceira linha eu já estou na F6, G6. Na quarta linha eu já estou na F7, G7. Se eu puxo a minha fórmula para baixo, todas as seleções que eu promovi aqui, cliquei na F4, é uma seleção, certo? Cliquei na G4, outra seleção. Todas as seleções que eu promovi dentro dessa fórmula vão descer de acordo com o movimento que eu fiz na réplica da minha fórmula. E se eu puxasse para o lado, Leandro? Seria a mesma coisa. Olha só, eu vou puxar todas as fórmulas para o lado. Olha o que vai acontecer. Vai mudar os resultados? Vai. Por quê? Porque agora minha seleção também pulou de casa. Se eu andei uma coluna para a minha direita, a minha seleção anda uma coluna para a direita também. Todas elas, tanto a primeira quanto a segunda. Então, você sempre tem que ficar de olho nisso. Ótimo. Agora, se eu quisesse fazer, por exemplo, da seguinte forma, vou apagar essa primeira coluna aqui, tá? Se eu quisesse, por exemplo, se eu quisesse travar,
eu quisesse que todas essas células aqui fossem somadas somente com essa primeira letra, com essa primeira célula aqui. Aí existem algumas maneiras de você fazer isso. Você tem que prestar atenção naquilo que você deseja travar. Então, se eu quero travar sempre aqui, repara uma coisa, eu vou puxar minha fórmula para baixo, não vou? Quando eu puxar minha fórmula para baixo, eu não vou querer que essa seleção aqui, ó, ela desça para baixo também, não, eu quero que ela fique aqui. Então, eu já sei logo de cara, já que eu não quero movimentar nem para cima nem para baixo, eu tenho que travar a linha. Por quê? As linhas, elas são a nossa referência de vertical e horizontal. Como assim, Leandro? Quando eu quero ir para a linha 5, eu não tenho que descer uma célula? Eu teria que descer uma célula. Se eu quiser ir para a linha 6, descer mais uma célula. E se eu quiser ir para a linha 3, eu teria que subir algumas células. Então, quando eu quero deslocar verticalmente, eu estou utilizando uma movimentação entre linhas, tá ok? Então, agora, o que eu vou fazer nesse ponto aqui? Eu vou travar. Eu vou fazer o mesmo cálculo, nem vou apagar essa primeira coluna, só para você entender o que eu estou fazendo. Aqui, eu estou somando com cada célula ali, uma na frente da outra. Agora, nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Sinal de igual, eu vou clicar aqui na minha primeira linha e agora eu vou travar, né? Vou colocar o sinal de mais e eu vou travar a minha seleção aqui, ó, na minha célula G4, porque eu quero que todas as células sejam somadas com essa célula G4. Como que eu faço? Existem duas maneiras. Ou você pressiona a tecla F4 no seu teclado, tá? Ou então você aperta o cifrão, Shift cifrão. Eu vou fazer aqui apertando o Shift cifrão para você ver com calma o que eu estou fazendo. Olha, eu quero travar a minha linha, não quero? Então eu vou colocar um cifrão aqui antes da minha linha. Preciso travar o G? Eu preciso se eu for me deslocar pela lateral, mas isso é um caso à parte, tá? Então vamos lá, eu quero essa cifra aqui antes do número. Então eu vou apertar Enter e olha só. O resultado aqui para esse primeiro cálculo é exatamente o mesmo. Mas e se eu for puxar isso daqui para baixo? Como que vai funcionar? Eu vou puxar ele aqui e olha só o resultado que vai aparecer aqui na minha segunda célula. Vai aparecer o número 4. Número 4, Leandro? Como assim? Por que apareceu o número 4, sendo que aqui antes a gente tinha feito o cálculo e já tinha aparecido o número 5? Porque antes ele estava somando o 2 com o 3, ou seja, a minha F5 com a minha G5. Já nesse caso aqui, como eu travei a minha seleção na G4, olha o que aconteceu. Ele somou a F5 com a G4. E o mesmo acontecerá com todas as outras células. Olha só, o resultado vai variar. E sempre eu estou fazendo aqui a soma de uma célula com a minha célula travada, que é a G4 no caso. Mas, Leandro, como você travou ele aí, ó, na G4, então qualquer movimentação que eu fizer com a fórmula sempre vai ficar travado no G4? Não! Por que não vai ser? Porque você vai selecionar isso daqui e vai arrastar para o lado, por exemplo. Quando você arrasta para o lado, olha o que vai acontecer. Mudou os resultados. Por que mudou? Porque agora ele está considerando como travado a minha célula H4. Como assim, Leandro? Por que agora passou para H4? Lembra que eu falei com vocês que quando eu movimento a fórmula para a direita, a minha seleção também se movimenta para a direita? Mas não estava travado, Leandro? Estava travado, mas estava travado somente a linha. Não travei a coluna, eu não coloquei o cifrão antes da coluna. Então, quando eu me movimentar horizontalmente, né, para a direita ou para a esquerda, ele não vai travar. Ele vai mudar o resultado porque eu não coloquei essa trava. E como que eu faço nesse caso então, Leandro? Eu teria que colocar aqui uma trava antes da minha letra, antes da coluna, tá ok? Coloquei uma trava aqui, coloquei um cifrão aqui no G4, tá? Vou puxar essa fórmula para baixo, porque ele vai puxar todas as alterações que eu fiz para baixo, tá? Não muda em nada o resultado, porque a linha já estava travada mesmo. Só que a diferença é que agora, se eu mudar, por exemplo, aqui, ó, se eu puxar minha fórmula para o lado, vai ter uma alteração de resultado, porque uma das células não está travada, que é essa G4. Mas olha só, a outra está travada. Então, G4 mais G4, né? 2 mais 2 dá um resultado de 4. 3 mais 2, 5. 4 mais 2, 6. E olha só, a minha primeira seleção aqui, ela está se movimentando, porque ela não travei. Eu travei somente a segunda, tá vendo? Então, é muito importante você entender em que momento que você deve travar a sua célula, em que momento deve travar a coluna, quando que deve travar a linha. E aí, uma dica importantíssima. Quando você tem uma seleção dentro da sua tabela, olha bem o que você quer travar, se é a linha ou se é a coluna. Mas, se você tem um resultado que é comum a todos os números, exemplo, se eu tenho aqui ó, que multiplicar
todos os valores pelo número 15, olha só, eu vou até apagar o que está escrito aqui antes. Se eu quero que todos os meus resultados dessa tabela aqui sejam multiplicados pelo número 15, o que você deve fazer? Você deve travar a sua célula 15, e tanto a linha quanto a coluna. Por quê? Você vai fazer aqui, por exemplo, o cálculo daqui, ó, esse valor vezes 15. Então, sinal de igual, esse valor aqui vezes 15. Aí o que eu tenho que fazer? Tenho que travar. Lembra que eu falei? Você vai pressionar F4. Pressionou F4 uma vez, ele vai travar aqui tanto a coluna quanto a linha. Nesse caso aqui, eu vou fazer manualmente e o resultado será o mesmo, tá? Então, aperto Enter. Veja só, 1 vezes 15, 15. Como eu travei essa célula 15 aqui, eu posso puxar essa fórmula para baixo que todos os valores dessa coluna vão estar se multiplicando por 15. Repara só, todos eles estão se multiplicando por 15. E se eu puxar agora para lateral, igual eu tinha feito antes, o que vai acontecer? Vai acontecer o que eu falei com você. Essa célula aqui está travada, então eu posso me movimentar para a lateral quando eu quiser, posso me movimentar para cima e para baixo quando eu quiser. Por quê? Porque esse valor de 15 está travado. Então, muito importante você lembrar disso. Quando você tem um valor dentro da sua própria tabela, que você precisa levar em consideração, igual foi o caso aqui que a gente somou tudo com o número 2, você precisa saber qual vai ser a linha ou a coluna que você vai travar. Aliás, se vai ser a linha ou se vai ser a coluna que você deve travar. Mas quando você tem um número que você vai utilizar em comum a todos, trava tanto a linha quanto a coluna. Isso demanda muita prática, então eu sugiro que você pegue o máximo de exercícios, o máximo de planilhas no seu trabalho que você puder para você treinar isso. Porque à medida que você vai utilizando esse recurso, você vai adquirindo uma certa fluência. E aí já não vai ser mais dor de cabeça, você vai estar fazendo de maneira automática. Bom, esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês sobre travamento de células, tá? Sugiro que você faça o máximo de prática possível a respeito desse assunto, porque ele é muito importante e ele costuma derrubar pessoas em processos seletivos, tá ok? Não deixe de acompanhar os vídeos aqui no canal. No sábado já vamos ter um novo vídeo aí sobre Power BI. Você que quer se desenvolver na ferramenta não deve perder isso. E eu estou aguardando vocês. Não deixem de se inscrever no canal, deixa o seu like aí e vamos partir aí com tudo para aprender Excel e Power BI, tá ok? Aguardo vocês nos próximos vídeos e até lá!